Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Thiago Cabral, professor, designer, ilustrador, diretor do Baião Studio, responsável pela produção do mural Encontros, na Washington Soares, localizado em frente ao canteiro de obras, onde está sendo construído o Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, equipamento cujo nome remete ao casal que fundou a Universidade de Fortaleza e cuja história é retratada no mural. Tudo bom, Thiago? Opa, Queria beleza. conversar com você, começar essa conversa falando um pouco sobre a sua trajetória profissional, sobre a sua carreira. Como começou a sua vida, a sua carreira no meio? Assim. Você já falou um montão de coisa que eu faço, né? Eu comecei como toda criança, né? Desenhando tudo que vinha em minha volta, né? Eu tive ali o meu pai como primeira inspiração, ele fazia uns desenhos para mim e eu pedi tanto desenho para ele que ele resolveu, não, se você quer mais, faça, né? E eu comecei a fazer. E aí depois que eu fui me percebendo como que era uma coisa que me trazia muito prazer desenhar, e aí eu fui vendo as possibilidades. Então eu atuei praticamente a primeira memória, assim, são os quadrinhos, né, fazendo quadrinhos. Né, depois eu conheci o design, né, depois eu conheci a publicidade e, e aí eu fui conhecer a arte urbana também, né, pintar na rua. E o meu que fiquei transito, né, até hoje por esses caminhos, né? Mas pelo que eu encontrei na minha pesquisa, você se graduou em Ciências Sociais aqui na Universidade de Fortaleza. E posteriormente se especializou em design, foi a área que você acabou seguindo carreira. Como foi essa transição? Foi bem interessante isso, porque eu sou mineiro, né? Eu cheguei aqui em Fortaleza com 18 anos e eu trabalhava no Jornal Diário do Nordeste, como auxiliar administrativo júnior. E a empresa disse que teve um programa de incentivar, né, aos funcionários se formarem, e eles davam bolsas aqui na Unifor, né? Como não tinha curso ainda de comunicação diurno, eu entrei meio que sem querer fiz o vestibular e meio que entrei meio sem querer nas ciências sociais, né? Sem saber muito bem o que era, mas é o que tinha muito a ver ali comigo, mas acabei me apaixonando pelo curso, me apaixonando mesmo, né? Tive professores incríveis aqui dentro e nunca imaginei que fosse me ajudar tanto com toda a atuação que eu faço hoje, principalmente de entender a sociedade, né, do trabalho de pesquisa, né? Então eu sou muito grato, né, ao curso, né, na pessoa que eu me tornei hoje, né? Estava conversando um pouco em off antes da entrevista, você comentou que pintou ali a caixa d'água, né? Sim. Você já tinha realizado então trabalhos para a Universidade de Fortaleza antes de produzir o mural. Ah, sim. Eu digo que o meu primeiro trabalho aqui foi, na verdade, quando eu era estudante. Eu tinha um fanzine chamado Bloco N, né, que eu fazia contando as histórias tudo que acontecia no Bloco N com relação aos estudantes de ciências sociais. Vendia por R$1, gastava 10 centavos, que era impressão frente e verso. Ou seja, por muito pouco não fiquei rico, porque era um sucesso, né, assim, adorava. E esse foi um trabalho também em parceria com o Sistema Verdes Mares, né? Foi inclusive teve a palestra do Cobra, né? Que é um grande artista brasileiro, e eu fui convidado para pintar alguns espaços, né, aqui na cidade. Um deles era aqui a Caixa d'Água. Junto com o Antônio Sandes, você foi o artista responsável pela produção do mural que está localizado em frente a onde será futuramente o Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz. Eu gostaria de saber como foi o processo criativo por trás da realização dessa obra. O processo criativo para desenvolver esse... Primeiro foi um convite, né, da coordenação do curso de Publicidade e Propaganda, né, junto com o departamento de marketing aqui da Unifor. E me trouxeram esse grande desafio, né, que é para o nosso estúdio, chamado Baião Studio, para a gente desenvolver um mural aqui na Washington Soares em homenagem a esse complexo. O nosso trabalho estratégico, né, a gente primeiro faz uma pesquisa aprofundada, né,
do espaço, né? E principalmente do casal, que foi a grande inspiração, né? Tanto o casal como também o espaço, né? E fora toda a questão afetiva que eu tenho aqui com a Unifor, né? Tive a oportunidade de conhecer até a Dona Yolanda, de uma forma muito inusitada. Eu estava entrando no elevador, aí pediram, para o elevador, eu segurei o elevador e ela entrou, né? Eu tinha 19 anos, tinha acabado de chegar, tinha 3 meses de Diário do Nordeste, né? E aí eu falei, poxa, aqui é uma oportunidade, né? Tô falando, porra, a presidenta tá aqui do grupo, tá aqui do meu lado, né? E eu falei, ó, Dona Yolanda, meu nome é Tiago, sou do almoxerifado, se a senhora precisar de uma caneta, né? Recarregar aí um grampeador, estou à disposição, né? E ela super educada, né? Super atenciosa. Ô meu filho, realmente a gente sempre está precisando disso, né? Muito obrigado pela atenção e tal. E muitos anos depois eu me encontrei com ela aqui também na minha formatura, né? Que o Dr. Ayrton e a Dona Yolanda, eles sempre estavam presentes também na formatura. E eu tive também a oportunidade de fazer um trabalho específico para a família, num evento, né? E tudo isso veio na minha cabeça na hora de desenvolver o trabalho. Também teve a questão da biografia do Dr. Edson, né? A gente leu também a biografia dele e tudo isso foi inspiração para desenvolver o Encontros, né? Que é o resultado ali do trabalho. Quais os principais desafios enfrentados por vocês durante a produção? Assim, quais empecilhos, talvez dificuldades? Eu acho que o principal desafio, primeiro que eu achei num primeiro momento, foi o local, né? Ali você está numa avenida, né? E as pessoas passam rápido, né? Se você vê por poucos segundos, né? O painel. Então a gente pensou, poxa, mas imagina a pessoa que vai passar aqui 10 vezes, né? Assim, passa diariamente no caminho. Então vamos fazer alguma coisa que toda vez que ela olhasse, ela percebesse algo diferente, né? Não fosse só aquela mesma imagem. Então a gente tinha a primeira imagem, né? Que é inspirada justamente no que tem no livro, que foi o primeiro encontro deles, que foi numa praça, né? Então a gente imaginou aquela cena das mãos, que é a principal. Já as outras, né? Cada vez que vocês passarem, vocês vão perceber algo diferente ali, inspirado justamente nesses encontros, tanto da arte, né? Com a cultura, né? Toda vez vai ser uma história diferente, né? Mas eu acho que o principal desafio foi o local. Local, então, você acredita que levou vocês a terem que pensar um pouco mais, né? Sim, com certeza, né? Porque a obra de arte, ela é muito você fica na frente, né? Contemplando, né? Olhando. Outra coisa é o tempo de você passar num local de carro, né? É outro tempo também você passando de bicicleta, né? Você começa a perceber outras coisas, né? Então, fora isso, toda essa história, né? Assim, como organizar, né? Uma paleta de cores, né? O que ficasse visualmente legal também, né? Tudo isso foi, não digo empecilho, mas foi os desafios, né? Do trabalho. Agora, comentando um pouco sobre a sua carreira como chargista, como você vê hoje a presença da charge, dessa forma de linguagem nos jornais do Brasil e do mundo? Você acha que vive um momento de declínio? Como você acha que a charge ocupa hoje os jornais, com o impresso caindo um pouco de circulação, o digital aumentando? Então, a história da charge começou como eu comecei no Diário do Nordeste, no almoxerifado, mas eu conheci o Maurício Silva, que era chargista da coluna do jornalista Neno Cavalcante, grande Neno Cavalcante, e o Maurício ia tirar férias, né? E ele chegou para mim e falou: poxa, eu vou tirar férias, você sabe fazer charge? Pô, nunca tinha feito uma charge na vida. Eu falei, mas claro que você faz. Pô, a charge é comigo mesmo, né? Porque eu era do administrativo, mas eu queria desenhar, né? E aí ele tirou férias, eu substituí ele durante esse mês, né? E fui aprendendo fazendo, né? E quando ele chegou, ele gostou tanto do resultado, falou, cara, tu não quer continuar, né? E aí ele ficou fazendo um dia e o outro dia, né? Eu fiz isso de forma paralela, né? Eu era auxiliar administrativo junto ao almoxerifado, lá no meio das caixas fazendo a charge, né? E aí quando depois eu entrei, fui promovido para o departamento de marketing, né? Que eu fiquei lá
13 anos, depois eu fui para a Esmaltec também no marketing, e aí trabalhando muito com design e publicidade. E aí, anos depois, o Diário me convida para assumir o principal espaço da Charge, né, lá no Diário. E pô, fiquei muito feliz, né, com essa oportunidade, já estou lá, vai completar 5 anos. Né. Com relação à Charge, a Charge é uma linguagem opinativa, né, dentro do jornalismo. Eu não acredito que ela esteja em declínio. Não. Se a gente considerar, por exemplo, os memes, né? A quantidade de memes que existe hoje, assim, realmente alguns jornais impressos fecharam, né? Inclusive o próprio Diário, mas por questões estratégicas, né? Assim, porque a visualização, né? Assim, do diária é 7 mil, 10 mil pessoas, né? Então, assim, fora a questão também a internet, ela exponencia muito a divulgação do trabalho, né? A Charge já tem também o desafio do factual, né? Então, assim, de pegar o que está acontecendo, né? Eu entender e criar uma opinião sobre aquilo, né? E hoje a gente tem diversas opiniões, né? Assim, mas tudo por conta da que a gente vive num regime democrático, e isso é massa, né? Então você vê lá os comentários, né? Tanto a favor como contra, mas eu acho isso saudável, isso eu vejo como uma forma positiva, né? Os principais jornais do mundo, né, tem chargistas, né? Tem chargistas que não precisam nem mais dos veículos, né? Já fazem sucesso por conta própria dentro das redes sociais, né? Então assim, eu não vejo como um declínio, eu vejo realmente como potencial, assim, quase, pelo menos uma vez por mês eu recebo pedidos de professores para utilizar as charges em provas, né? Então, para justamente ter aquele pensamento crítico, né? Justamente para ter aquele pensamento reflexivo através da imagem, né? Estamos dentro de uma sociedade imagética, né? E aí quando você leva o humor também, isso potencializa muito mais, né? Então, os desafios diários da construção da Charge é saber perceber o que está acontecendo no seu factual, né? Eu sempre penso primeiro na nossa cidade, depois no nosso estado, depois no nosso Brasil e depois no mundo, né? Porque se eu não contar o que está acontecendo na cidade, né? Quem vai contar, né? Por isso que sempre a prioridade é aqui, né? Muito obrigado pela sua entrevista, seja bem-vindo ao campus, foi muito bom recebê-lo e conversar com você hoje. Obrigado, Thiago. Ah, beleza. Eu que agradeço aí todo mundo, essa oportunidade aqui de trocar uma ideia. Quem quiser conhecer mais do trabalho, estou lá diariamente no Diário do Nordeste, né? E também visitem lá nosso site, né, Baião Studio, para dar uma olhada e trocar ideia. Muito obrigado.